Vibra meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente fez dois exercícios sobre a ideia de equilíbrio de solubilidade. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um, mas para fixar a ideia de efeito do íon comum. O efeito do íon comum é um efeito que ocorre quando eu modifico o equilíbrio devido à adição de um íon que é comum à substância que eu estou tentando dissolver. Vamos lá. Qual o valor da solubilidade do cloreto de chumbo com KPS 1,6 vezes 10 a menos 5 a 25 graus Celsius em letra A, água pura, letra B, uma solução contendo 0,1 molar de KCl? Pessoal, então vamos começar a fazer a letra A. Na letra A, o que a gente tem? Eu só tenho água pura. Então, o que vai acontecer ali dentro? Eu vou ter o PB Cl2 se dissociando em quê? PB mais 2 de Cl-. Qual é a equação do KPS? Bom, para essa reação, eu tenho o quê? Eu tenho KPS igual ao quê? A concentração dos íons chumbo mais 2 elevado a 1, porque o que? A minha reação é de 1 para 2, vezes a concentração do Cl- elevado ao quadrado, por conta desse 2 aqui. Ele me deu o valor do KPS, que vale quanto? Que vale 1,6 vezes 10 a menos 5. Qual é o valor da solubilidade das concentrações? Eu não sei. Então o que a gente faz? A gente vai chamar isso aqui, ó, de S, SI, 2S. Por quê? Porque minha reação é de 1 para 2. Então eu só preciso substituir agora esse S aqui na minha equação. Então fica o quê? S elevado a 1 vezes 2S ao quadrado. Vamos resolver isso aqui? 1,6 vezes 10 a menos 5 igual ao quê? S vezes, ó, propriedade da potência. 2 ao quadrado, 4. S ao quadrado, S ao quadrado. Então fica o quê? 1,6 vezes 10 a menos 5 igual a quanto? Igual a 4S ao cubo. Beleza, pessoal? Então agora, olha, o que a gente pode fazer? Eu posso facilitar minha vida a partir desse valor de 1,6. Vamos transformá-lo num número inteiro e com isso eu consigo trabalhar também a potência. Então fica o quê? 1,6 vezes 10 a menos 5 igual a 4S ao cubo. Só repetir. 16 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5 igual a quanto? Igual a 4S ao cubo. Beleza. Então, ó, produto de potência de mesma base. Repito a base e somos expoentes. Menos 1, menos 5, menos 6. Igual a 4S ao cubo. Beleza. Então, vamos resolver aqui, olha. Eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação. Então, pega esse 4 e joga para frente. Então, fica o quê? 16 sobre 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso igual a S ao cubo. 16 sobre 4, 4. Vezes 10 a menos 6 igual a S ao cubo. Pessoal, vamos lá. Estou elevando, passo para o outro lado na raiz. Então fica o quê? S igual a raiz cúbica de quê? 4 vezes 10 a menos 6. A raiz de um produto é o produto das raízes. Então eu posso botar o quê? S igual raiz cúbica de 4 vezes o que? Raiz cúbica de 10 a menos 6. Raiz cúbica de 4 eu vou deixar dessa maneira mesmo. Raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 10 a menos 6 a gente pode botar numa fração, que fica o quê? 10 elevado a 6 sobre 3. Ou seja, S igual a quanto? Raiz cúbica de 4 vezes 10, o que? A menos 2. Galera,
Além disso, ele pode ter me dado uma outra informação. Qual? Use raiz cúbica de 4 igual a 1,5. Ou seja, quanto vai valer a minha solubilidade? 1,5 vezes 10 a menos 2. Vamos facilitar aqui. S igual a quanto? 15 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Beleza. Agora, vamos fazer a segunda parte numa solução contendo 0,1 de KCl. Então, como é que funciona isso aqui, ó? Eu tenho uma solução já pronta, tá? Então aqui, olha, dentro dessa solução eu já tenho o que? 0,1 de KCl. E estou adicionando o cloreto de chumbo, PbCl2. Qual é a diferença desse exercício para o anterior? A diferença é que agora eu tenho uma outra substância que tem um íon em comum. Eric, que íon em comum é esse? Aqui. O PbCl2, ele dissocia em quê? Pb mais 2 de Cl menos. Beleza? Já o KCl, ele dissocia em quê? K mais Cl menos. Pessoal, vê se isso aqui, se o Cl não é igual ao Cl. Ou seja, existe um íon em comum ali. E esse íon em comum, ele vai deslocar o meu equilíbrio. Ele vai fazer com que esse equilíbrio ele seja deslocado para onde? Seja deslocado na formação do sólido. Então, como eu vou ter muito produto, eu vou deslocar na formação de reagente. Vamos ver? Aqui, como é que a gente faz isso? Toda vez que eu tiver esse tipo de problema, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai montar uma tabelinha. Então, olha, vamos começar a tabelinha com PbCl2. Esse PbCl2 eu tenho o quê? Pb mais 2 de Cl menos. Então a gente bota assim, início, o quê? Reagiu, formou e o equilíbrio. Pessoal, o que acontece? Acontece que a minha reação é de 1 para 2, beleza? No início, o que eu tenho? No início eu vou ter Cl2. Quanto eu vou ter no início? É a minha concentração aqui, olha. O KCl, ele dissocia em que? Olha, eu tenho 0,1. Como a minha reação é de 1 para 1, eu vou ter 0,1 e 0,1. Ou seja, no início eu tenho 0,1. Aqui eu não tenho nada. E eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a minha substância. Então, no início, eu também não tenho concentração do meu sólido. Aí eu vou reagir. Quanto eu vou reagir? Vou reagir um valor X, tá? Então, eu vou reagir um valor X. Aqui não reage, aqui não reage. Quanto eu vou formar? Eu vou formar os valores que eu tenho aqui, ó, nessa proporção. Então, eu formo X e 2X. Beleza? No equilíbrio, o que eu vou ter? No equilíbrio, eu vou ter isso aqui, ó. No equilíbrio, eu vou ter o meu inicial, que eu não tinha nada de sólido, porque o sólido não tem concentração na minha solução, porque ele é praticamente insolúvel. E eu vou ter o quê? Menos X, porque eu vou tirar uma parte desse sólido. Vou formar uma parte X de chumbo e eu vou formar 0,1 mais 2x do Cl-. Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar esses valores e colocar na minha equação do KPS. Do KPS de quem? Do PbCl2. Então, o KPS vai ser igual a quanto? A concentração do chumbo mais 2, elevado a 1, vezes a concentração
do Cl menos ao quadrado. Aqui, pessoal, vamos limpar a tela para facilitar a nossa vida? Então, o que eu tenho? Olha, eu vou ter isso aqui. Vou reescrever a equaçãozinha aqui, ó. PbCl2 formando Pb mais 2 de Cl menos. Então, a gente vai ter menos x, x e x mais 0,1. O nosso KPS vai ser o quê? Vai ser concentração de chumbo mais 2 vezes concentração de Cl elevado ao quadrado. Quanto vai valer o KPS? Olha, o KPS vai ser o valor x, que é o do chumbo, vezes o quê? X mais 0,1 ao quadrado. Qual o valor do KPS? Ele me deu 1,6 vezes 10 a menos 5, igual a x vezes. Como é que eu resolvo isso aqui? A gente pode resolver, isso vai cair numa equação de segundo grau que vai ser extremamente complexa. Macete. Olha o macetão. Quando eu tenho um sólido que quer ser dissolvido, a sua concentração é muito, muito baixa. Então, o que acontece? Como essa concentração é muito, muito baixa, ela não vai fazer diferença quando eu elevar ao quadrado. Então, imagina um valor muito pequeno, tipo 10 a menos 4. Quando eu elevar ao quadrado, ela vai ficar 10 a menos 8. Então, o que vai acontecer? Eu posso desprezar esse valor x. Então, não vai fazer muita diferença no 0,1. Então, para facilitar a nossa vida, a gente pode desprezar o x do Cl, porque ele é muito menor do que o 0,1. Então, a gente pode chegar aqui, ó, e falar o seguinte: esse valor aqui, ele é aproximadamente zero. Então, a gente pode descartar esse valor. Beleza? Como ele é muito, muito pequeno, a gente pode fazer uma aproximação, tá? Isso aqui é uma aproximação de que 0,1 ao quadrado. Beleza. Então, olha, o que acontece? 0,1 ao quadrado é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a menos 5 igual a x vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Pessoal, 10 a menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Ó, quando eu tenho potência de potência, repito a base e multiplico os expoentes. Então fica o quê? 1,6 vezes 10 a menos 5 igual a x vezes 10 a menos 2. Olha, estou multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então qual vai ser o valor de x? 1,6 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 2. Pessoal, o que eu posso fazer agora? Pega o denominador e sobe trocando o sinal. Então fica o quê? 1,6 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a mais 2. Ó, produto de expoentes de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Então fica o quê? Menos 5 mais 2, menos 3. Posso pegar o mesmo valor 1,6 e transformar isso no número inteiro, jogando essa vírgula para fora. Então fica o quê? 16 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3. Produto de expoentes de mesma base. Repito a base e somos expoentes. 10 a menos 4. Esse é o meu valor de x. Ou seja, mol por litro. Eu tenho uma solubilidade de quanto? 16 vezes 10 a menos 4. Como aqui ó, a minha reação é de 1 para 1 para 1, qual o valor da solubilidade? É justamente isso, ou seja, quanto eu consigo dissolver. Agora vamos comparar. Vamos comparar. Para água pura, tá? Para água. Qual o valor que eu achei da solubilidade? Vamos olhar ali? Então aqui, a solubilidade do cloreto de chumbo em água pura é o quê? 15 vezes 10 a menos 3. Então vamos botar aqui, ó. 15 vezes 10 a menos 3. 15 vezes 10 a menos 3 mol por litro.
Já quando eu tenho uma solução, 0,1 de KCl, para quanto vai a minha solubilidade? A minha solubilidade vai o quê? 16 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Pessoal, perceba que a solubilidade ela diminuiu. Por que ela diminui? Ela diminui justamente por conta do efeito do íon comum, que eu desloco na formação de sólidos. Pessoal, então é isso. No exercício de hoje, a gente fez um exercício que envolvesse o equilíbrio quando eu tenho o quê? O efeito do íon comum. Vimos que a adição de uma solução com íon comum desloca na formação de sólidos, diminuindo a solubilidade. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no eletrônico.